Começa agora pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi. Boa noite, queridos internautas. Mais uma quarta-feira, já de 2015, estamos no dia 14 de janeiro e mais um programa de Feng Shui para todos. Fiquei pensando o que eu ia falar hoje, o que eu poderia fazer e falar sobre o Feng Shui hoje. E pesquisando, fuçando, olhando, principalmente olhando na minha estante com quantos livros e tantas indicações do que eu poderia. Hoje minha gatinha tá nhanhanhau, tá miando muito. Com essas chuvas, ela tem medo de chuva. Então vamos lá, eu fiquei pensando como que fazer, o que fazer, qual o assunto. E começou a vir assim. Nossa, tem pessoas que já nem começamos o ano, 14 dias somente do ano novo, e já estão tristes, estão desanimadas, já estão cansadas, já estão chateadas. E a tristeza, todo o programa de hoje eu vou me basear no livro de Feng Shui, Soluções de Feng Shui, da Nancy Widra. E se você quiser fazer alguma pergunta, você sabe os nossos contatos. É alquimiaradioweb@gmail.com. Você pode perguntar na fanpage, no grupo também da Rádio Alquimia que tem no Facebook. E telefone não, mas esses são os canais mais viáveis neste momento que eu vou poder responder e eu vou poder estar com você. Então faça suas perguntas. E o que eu poderia falar sobre hoje, né? Então, uma das coisas, para você que já está chateado, já está cansado, já está assim, meu Deus, agora, o que eu faço nesse ano? Nem começou e você já está lastimando, você já está chateado, você já está cansado, você está triste. Você nem bem idealizou, começou a ir atrás dos seus objetivos e já está assim, desta maneira. Você está triste, mas a tristeza ela tem muitos graus de tristeza. E talvez já nesse momento, porque as pessoas falam, nossa, eu viajei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E talvez você já esteja se sentindo sem energia, porque é ilusão. Minhas férias. Minhas férias, e a pessoa viaja, faz um monte de coisa, acaba não organizando a sua casa, que é a sua fonte de energia, acaba não fazendo as coisas que deveria para ela mesma. E aí, você ainda pode fazer algumas coisas, você pode modificar os seus ambientes, você pode fazer algumas coisas que realmente estão deixando você com falta de energia. Talvez você esteja duvidando de você mesmo, ou já mesmo agora, nesse comecinho de ano,
você sinta já algumas explosões de raivas. Então, tudo isso pode mostrar que você está entrando numa depressão. E este ano é um ano que a gente pede para as pessoas vibrarem na luz. Para de pensar no negativo, porque isso você acaba trazendo para sua casa, para os seus ambientes. E você pode diminuir a intensidade de você abrir os seus caminhos, de conseguir as coisas que você quer para esse ano, que se inicia. Mas se a tristeza e o desânimo eles permanecem prolongadamente, procure a ajuda de um terapeuta, vá fazer alguns trabalhos terapêuticos, ok? A nível de Feng Shui, eu vou te dar algumas dicas, que eu concordo plenamente com este livro, do que você pode fazer para você deixar o seu ambiente mais animado, mais alegre. E você pode sim estar agindo de maneiras diferentes. Então vamos lá. Quais as cores? Vamos começar com esse lado de cores, tá? Quais as cores que você pode utilizar no seu ambiente para você ficar mais alegre? Para poder subir o astral. Fazer com que você consiga as coisas que você quer nesse seu momento atual. As cores mais que elevam essa energia, que podem te alegrar, é o vermelho, o verde e o amarelo. E são as cores... o verde não, mas... O verde é a junção do azul. Mas o vermelho e o amarelo são cores primárias. E o verde é uma cor secundária. Então ele pode realmente fazer com que o seu ambiente fique mais alegre. Os objetos da visão representam 70% de toda a informação que a nossa mente processa. Então o que a gente olha, a gente processa e faz o nosso sentir, muda as nossas atitudes. Por isso que a cor ela é um dos principais veículos de comunicação e eu gosto muito de utilizar as cores numa consultoria de Feng Shui. A menos que se você tenha uma depressão, que é bem aquela parte orgânica, você pode utilizar algumas cores, essas cores, para aliviar o desânimo e a negatividade. A natureza, que cor é a natureza? E na natureza, as cores elas sempre transmitem algumas mensagens coerentes com o lugar onde ela está. O sol. O sol, ele é visto como que cor? Um amarelo. E em virtude de todas as imagens associadas a isso, o amarelo leva uma mensagem do quê? De brilho, de esplendor. A luz solar, ela produz em nós um hormônio que gera a sensação de leveza, de otimismo. Já o vermelho e o verde, eles transmitem também uma mensagem altamente positiva. E você então pode começar a alegrar a sua vida, onde você está, com as cores. Utilize, veja, sinta aquilo que você realmente pode e quer fazer. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre cada uma dessas cores. Lembre-se, nós estamos falando do Feng Shui e o que pode alegrar os seus ambientes, o que pode te alegrar. O vermelho é a cor
é mais comum entre as flores. E isso não é uma coisa assim, sem sentido. Ele estimula o entusiasmo, a atividade dos pássaros, porque assim, o vermelho atrai os pássaros para que eles, até as abelhas, para que para polinizarem as flores. Como o vermelho ele tem uma maior quantidade de onda, assim, de todo o espectro cromático, ele praticamente se lança em nossa direção e se coloca à frente de todas as outras cores que nós percebemos. Ela é estimulação, é entusiasmo, prontidão, ação, mas também ela é bloqueios de algumas coisas, algumas situações, principalmente as energias negativas. Ok? Já o verde, lembra das plantas? Então, é a clorofila, aquilo que as plantas compartilham. A clorofila, e a maioria das plantas são verdes. A clorofila contém uma enzima que ela serve como poderoso catalisador do crescimento e do desenvolvimento. Então, quando a quantidade de clorofila gerada pela fotossíntese diminui, em virtude da luz solar, por exemplo, no inverno, a planta começa a morrer. Aliás, essas folhas dessas árvores só caem no chão quando não tem em si nenhuma partícula da cor verde. O verde é um sinal de crescimento e renovação. E é uma cor necessária como estimulante para o nosso espírito, porque o verde também são as curas. O amarelo, como eu falei, desde há muito tempo, os cientistas, eles sabem que a luz aumenta o otimismo. O sol é uma coisa importante e é percebido como o amarelo e as lâmpadas incandescentes têm um brilho amarelo, embora as lâmpadas atuais, elas também tenham um tom amarelado, que você pode escolher a branca ou a amarela. Por isso que essa cor, ela transmite luz, otimismo, ela ajuda nos fatores emocionais. Então, o amarelo, a gente pode colocar dentro da nossa casa para encher o nosso lar de alegria e júbilo. Imagina um apartamento, uma casa, onde principalmente as suas janelas da sala não entra essa luz solar, não entra essa luz do dia. Como você se sente nesse ambiente? O que você espera? Você começa a ficar meio baixo astral. E quando você tem realmente essa fonte de luz entrando pela sua janela, fazendo parte da sua vida, você modifica as suas atitudes. O Feng Shui mostra muito isso. Ele cuida dos nossos ambientes da maneira que nós podemos fazer as coisas para nos melhorar. Lembra que nós estamos falando para tirar as tristezas e os desânimos da nossa vida e colocar alegria. O que a gente pode fazer a nível de curar um ambiente para que ele fique mais alegre? Por exemplo, o espelho do banheiro você pode cobrir com um tecido que predomine as cores verde claro, vermelho, amarelo, sobre um fundo branco. Então você pode pôr flores grandes, mas lembra bem, pode haver outras cores, mas a maior parte das cores tem que ser o vermelho, o amarelo e o verde. Você pode instalar um espelhinho ao lado do teu espelho principal, aquele pantográfico que aumenta a imagem,
e cobrir ele com um tecido dessas cores. Porque o teu cérebro, mesmo de olhos fechados, o nosso cérebro, ele acaba lendo todas essas cores. Vamos alegrar os ambientes com as cores. Coloque as flores amarelas, vermelhas, porque já o verde já vem com elas, naturais ou de tecido, num vaso vermelho, num lugar de destaque no seu ambiente. Porque o seu cérebro vai ler aquilo e vai transmitir alegria. Uma outra coisa que você pode fazer é assim: corta uma estrela de feltro, vermelho, verde e amarelo, e amarre nela um fio de nylon e pendure com os ganchinhos na janela, principalmente aquela janela que você costuma olhar mais. E você vai estar modificando o ambiente. Na minha casa eu tenho uma estrela que eu comprei numa casa indiana. Ela abre sempre no último domingo, uma vez por mês. Durante a semana ela está sempre aberta. E essa casa, eu comprei realmente nessa casa uma estrela. Ela tem os tons alaranjado, avermelhado. Você pode até colocar lâmpada, luz dentro dessa estrela. Ela tem até alguns furinhos. Então é interessante você ir mudando, adaptando, mexendo nos seus ambientes e fazendo com que você fique mais animado. Você acaba se animando, você acaba curtindo uma série de coisas que está na sua casa. Quais as formas que podem gerar otimismo? Nós primeiro falamos de cores, agora nós vamos falar sobre as formas. Formas que eu falo são as formas geométricas. Tá? Algumas formas que transmitem otimismo são os triângulos, os losangos, ok? Até alguns redondos. Todas as cores são vistas dentro de uma forma ou dentro de uma figura. Então, a folha da árvore, ela tem ponta, ela é triangular. O sol, ele é redondo. As nuvens, elas são sem formas definidas, como se fosse aquele algodão doce, né? O tronco da árvore é de uma forma retangular. Então, as formas e as cores, elas se complementam. Sempre vão estar unidas. E cada uma delas, elas acabam nos transmitindo algumas mensagens específicas. E elas também têm a capacidade de comunicar as qualidades que nos faltam. E essas formas que eu falei para você, principalmente o losango e o triângulo, eles comunicam o otimismo. Você já experimentou ver o que você acaba utilizando até a nível de figuras geométricas nas suas roupas? Que tipo de roupa você usa quando você vai escolher para aquele determinado dia o que você vai fazer naquele dia? Então, gente, comece a trabalhar essas coisas. As figuras de ângulos agudos, elas evocam no ser uma reação mais forte e mais incisiva do que as formas redondas. Ok? E
E é interessante você começar a ver o que isso faz em relação a quem você é. As figuras em forma de chamas, elas preenchem a atmosfera de uma energia cortante, aquelas pontas, né? Do mesmo modo que o pinheiro verde, ele é assim, meio que arrogante, em meio a uma paisagem de inverno, porque ele é enorme. Então ele mostra quem ele é, a imponência dele. Os triângulos, você sempre acaba lembrando do fogo. E você pode lembrar que assim, o pinheiro ele tem esse formato do fogo, do triangular. Por isso que ele sobrevive ao inverno. Que tipo de formas você pode utilizar? Você cura, né, os seus ambientes. Você pode pendurar um espelho quadrado na diagonal sobre uma parede que você vê com frequência. Tudo isso é para te dar estímulos. Estímulos para que você fique bem. E saia dessa tristeza, saia desse cansaço, saia de tudo isso que não está legal na tua vida. Ó, nós começamos o ano agora, tá? As colchas indianas e afegãs, elas costumam ter os desenhos daqueles asnas. Asnas são aquelas flechas, sabe aquele uniforme de militar que tem aquelas setas na lateral indicando a patente? Isso são as asnas, ok? Então, nesses desenhos indianos tem esse tipo de figura. Então, você tem que escolher uma que tenha o predomínio de pelo menos uma, duas formas e as cores verde, vermelho e amarelo. E aí você pode pôr em cima do seu sofá ou nos pés da sua cama, ok? Nas mesas mais baixas, sabe aquelas mesinhas de centro, você pode colocar alguns acessórios e alguns bibelôs com essas três formas, tá? Essas setas, os losangos e também os triângulos, ok? Aí eu pergunto para você, qual é a forma ou desenho que estimula você a descartar as formas habituais de pensamentos e adotar novas formas? Então assim, quando você olha para alguma coisa, qual é a coisa que faz você sair daquele padrão, sair daquela vibração? Listras. As listras, elas são para superar a depressão. E aí você precisa perceber a presença de novas possibilidades à sua frente. Para você descobrir essas possibilidades, uma das coisas que você tem que fazer é fortalecer a crença que você é capaz de converter a sua situação atual na situação em que você deseja estar. Ou seja, mudança. Então, os nossos ambientes, todas as formas, as cores, ajudam a gente a mudar. Ajudam nas nossas mudanças. Ok? Então, quando você usa as linhas e listras verticais, o hábito é de cuidar de planta, e o hábito de cuidar de plantas são meios de introduzir no seu ambiente, na sua casa, a energia de mudança. Porque as linhas verticais, elas levam a vantagem sobre as horizontais. Elas são mais frequentes na nossa mente. Elas nos ajudam a crescer, é o crescimento. A gente eleva muitas coisas nesse sentido. Então, comece a fazer as mudanças que você tem que fazer na sua vida
nos seus caminhos. O que você pode... Eu vou sugerir já a cura, já uma sugestão de cura, né? Nesse sentido. Adquira algumas plantas de crescimento rápido. 3 plantas seria uma boa coisa. E de folhas bem compridas. E coloque naqueles lugares da sua casa em que você costuma sentar e descansar. Porque é muito importante, muito bom você estar nesses locais e essas plantas estarem presentes. Porque elas têm o verde, ela tem uma linha vertical e elas vão ter um outro efeito em cima do seu ser, em quem você é. Então imagina, essas plantas nessas posições e você ainda perto de uma janela com uma luz enorme entrando, é justamente para eliminar essa tristeza. O estado de inverno, o inverno, ele traz para a gente algumas tristezas, algumas coisas de solidão. Para quem está no inverno no hemisfério norte. Então temos que fazer com que essa estação fique mais iluminada e fazendo com que nós fiquemos mais alegres. Então comece a redecorar a sua casa. Você que está aí no frio, sai desse frio. Como? Redecora, coloca plantas, põe a luz artificial que você possa realmente estar com o sol dentro da sua casa. Outra coisa que você pode fazer é comprar um jogo de americano, de jantar, aqueles com uma toalhinha, um guardanapo, aqueles joguinhos mesmo, né? Um copo, um prato, um vaso, todos listados. E você usa esse jogo todos os dias. Ponha vasos listados e algumas folhas das suas plantas também. Então lembra, listas traz alegria, traz uma nova atividade. Compre alguns tecidos também com listas e use para vestir almofadas ou simplesmente cobrir os sofás e as poltronas. Então quando você está numa região fria, isso já vai animar, porque a região fria traz uma certa tristeza. Então você colocando, usando esse artifício dentro da sua casa, você está mudando. Está mudando tudo dentro. Está mudando quem você é, está mudando as pessoas acabam, o cérebro lê e acabam mudando os seus comportamentos. Qual é a mudança mais simples que você pode fazer em casa para você combater a depressão comum? Luz. Todos nós sabemos que um passeio ao ar livre num dia ensolarado nos transmite uma agradável sensação de bem-estar. Então, comece a mudar algumas coisas. A luz faz com que você se anime. E se você está num local que não tem muito luz? Sem luz, nós morreríamos. Então, use a luz artificial de uma maneira que realmente seja boa e seja adequada a você começar a estar mais alegre. O que você pode fazer? Você pode comprar aquelas lâmpadas incubadoras numa loja de produtos de animais. Elas esquentam, né? São as lâmpadas também usadas nos aquários. E você pode fixar numa base móvel, que nem aquelas que são usadas em hospitais, para prender aquela garrafa de soro. Então você pode até improvisar. Então vai ficar como uma luminária, montada e móvel. Aí você vai usar quando você estiver trabalhando na sua escrivaninha, ou quando você estiver lendo numa poltrona, ou quando você estiver no espaço que você pretenda ficar por mais de meia hora. O uso mínimo dessa luz é de 4 horas por dia. Ok?
Por isso de você fazer colocar numa base móvel, porque você pode levar para onde que você quiser. E você pode até, vamos supor, tem mais gente na sua casa, você acaba levando, deixando as outras pessoas usarem também. Outra coisa, referente à luz, faça pequenos passeios ao ar livre durante o dia. O seu objetivo deve ser o de dar a cada dia 3 caminhadas de 10 minutos, cada uma. Se você não se sente motivado a sair de casa, a menos que você fale que você tem um bom motivo para você sair, você pode colocar algumas coisas para atrair os passarinhos na sua casa. Apartamento é mais complicado, mas se você tiver a sua casa, então assim, plataformas suspensas para alimentar os pássaros. Porque aí você vai ter que repor aquele alpiste várias vezes durante o dia, regularmente. Você pode passear com o seu cachorro, ou com o cachorro do vizinho. Eu tenho feito isso com a cadelinha que eu estou tomando conta, a Nara. Ela fica me olhando assim e a gente acaba dando uma volta no quarteirão. Você pode também mudar a mesa da cozinha, a escrivaninha ou qualquer outro móvel. Você vai mudando ele com frequência, daqui põe ali, perto da janela, longe da janela, e você vai mudando a alegria do seu ambiente. Qual é a maneira mais simples de você revigorar ou revivificar um ambiente? É uma sugestão muito simples. Então você quer mudar um pouco a energia do seu ambiente? Ventilador. Uma das deficiências dos espaços internos é a falta de movimentação do ar, ok? Em algumas salas, em alguns locais, tem aquela brisa que entra e sai. Mas na grande maioria não tem isso não. Você não pode deixar a porta da frente aberta, às vezes você tem algum animal, ele pode fugir e ficar... Não tem aquela ventilação, ok? Então, o que você vai fazer? Coloca o ventilador. As brisas e correntes de ar, elas são o inverso daquela sensação de tédio, de solidão. Então, quando está o ar sendo renovado, toda essa sensação vai embora. Lembra de uma coisa, toda ação gera uma reação. E o ambiente que muda, está sempre a transpirar novos estímulos, ele se revigora e nos revigora. Ok? Sugestão. Coloca alguns timers para ligar, que ligam e desligam os eletrodomésticos em horas específicas. Você pode colocar isso nos ventiladores de mesa. Espalhe pela sua casa alguns outros ventiladores quando sua casa não tiver nem um pouco de ar de movimento. Você também pode, esse tipo de timer, colocar, você pode apontar eles, né, para alguns outros locais. Vai inventando. O importante é que você vai mexendo no ar e o ventilador vai mexendo em tudo, ok? Você pode usar ventilador nos pés da cama também. Se você não tem animal, você pode, mas a solução então é você realmente colocar um ventilador de teto, que aí ele vai movimentando aquele ar. E você vai acabando se revigorar, vai se revigorando cada vez mais. Você pode programar um ventilador em cada área do seu local, pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, ou você pode deixar o ventilador ligado por 1 hora. 1 hora e meia, na sala de estar, ou equivalente a isso. Você vai estar realmente revigorando, modificando todas essas energias da sua casa, ok? Qual é a estação de TV que tem o poder
de fazer com que você não sinta tão isolado. Então, algumas pessoas vão falar assim, nossa, é meu canal de novela, porque eu estou participando e você acaba entrando dentro de toda aquela energia. Para outras pessoas, acaba sendo o canal do tempo. Porque elas colocam no canal do tempo e elas vão ouvindo algumas programações de vários canais. E aí tem aplausos, tem vários tipos de sons. E ela vai acabar não ficando se sentindo sozinha. Vozes, programas diversos. Então, a maioria das pessoas vão se dar bem em canais que tenham fale sobre a natureza, fale sobre falem sobre o tempo, sobre várias coisas que estão em contato com a natureza. Uma sugestão, você também pode pegar e mudar vários canais, porque a voz dos locutores de cada canal é diferente. Então você tem que pegar e ir mudando, você vai se sentir mais com mais companhia. A sugestão de cura é assim: você liga o televisor num canal, pode ser de previsão do tempo, quando você estiver sozinho e solitário, e vai mudando, tá? Então a companhia das pessoas na TV, você acaba fazendo parte daquilo, ok? Então assim, cada pessoa vai achar a sua maneira de, tá? Quais são as texturas que estimulam a ação? Textura é tudo aquilo que você vai colocar na sua casa, ou no seu escritório, ou em qualquer local, que vão trazer lembranças positivas ou não. Lógico que você vai procurar colocar as lembranças positivas, as que te trazem maior sensação de bem-estar. Por exemplo, uma toalha esfregada após o banho no seu corpo, nas costas, promove a circulação. Então você pega essa toalha e esfregue nas costas. Depois você pega essa toalha, pega e coloque nos pés. O toque de seda contra a pele parece frio. E várias outras texturas transmitem algumas sensações para o nosso corpo e o nosso ser. Então você tem que ver quais são os tecidos que você mais gosta. E a sensação dos lençóis recém-lavados e passados faz com que você se sinta acolhido e protegido? A trama aberta de uma toalha de crochê posta sobre o braço do sofá lembra um parente de quem você gostava muito? O contato pegajoso do revestimento plástico de uma poltrona sobre a parte de trás das suas costas, pernas, trazem a lembrança, a programação de artes e orifícios de um acampamento de verão? Para cada pessoa, certas texturas vão estar associadas a algumas situações, algumas lembranças positivas. Às vezes também tem as negativas. Então, quais as texturas que você pode reproduzir e que você consegue suportar à sua volta, que traz coisas positivas? Eu vou dar algumas sugestões de curas nesse sentido. A textura sedosa, ela evoca o quê? Suavidade, frescor. E onde você pode colocar? Nas fronhas, nas almofadas, no sofá.
Aquelas felpudas, ela evoca o quê? Estimula a prontidão, são estimulantes. Onde você pode colocar? Em tapetes, em entradas, no tapete em quartos, em toalhas. Aquela textura veludada traz o quê? Experiências eróticas e luxuriosas. Então você pode colocar em almofadas de sofá, guardanapos, ok? Aquelas texturas ásperas, ela evoca o quê? Ação, movimentação, porque você não consegue ficar muito tempo naquele local. Então você vai por aonde? Nas almofadas de escrivaninhas, piso de banho feito de junco da Índia. Então, são locais que você não vai permanecer muito tempo. As tramas mais abertas, que nem eu falei do crochê agora há pouco, ela evoca o quê? A oportunidade, a decisão. Onde esse tipo de trama deve ser colocado? Nas cortinas e tapetes, porque você não vai estar acariciando, colocando a mão sempre. Então você tem que começar a ver, no seu ambiente, onde você está, no clima e tudo isso, o que você vai ter que usar para você poder levantar o astral do seu ambiente, tá? Você pode usar justamente o que eu falei das texturas, dos tecidos, as cores, lembra? As listas, as formas. E também a gente pode usar os aromas. Quais os aromas estimulam a ação? Os aromas, eles provocam uma série de reações emocionais. Então presta atenção. Intelectuais e físicas também. Quando você precisa de alguma coisa para você mudar de hábitos, de comportamento, e que estão colaborando para fazer, você deixar feliz, te deixar feliz, recorra aos aromas associados ao fogo. O Feng Shui divide todas as coisas sempre em 5 grupos. Aquele grupo que é os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Então, cada elemento tem uma personalidade. E todas as coisas classificadas sobre um determinado elemento adquirem essa mesma personalidade dele. O elemento fogo estimula a ação e a reação. Ok? Quando você está deprimido, você se sente cansado, você se entrega, ainda mais nesse calor de São Paulo, que está muito quente durante o dia, e a gente acaba realmente, a pressão começa a mudar, você começa a ter um mal-estar, ok? Você começa a ter comportamentos, mudar alguns comportamentos. Então, se você usa alguns aromas, isso acaba ajudando também no teu local, as atmosferas. Então, você vai colocar o aroma apropriado a isso. Então, eu vou te passar, por exemplo, os aromas que são considerados fogo, que é para ele estimular e fazer as pessoas terem uma reação, é o limão, a erva cidreira, a rosa, jasmim, gengibre, louro, alecrim. Você pode fazer o chá também, tá? Você pode tomar esses chás? Sim, você pode tomar esses chás. Então, antes de você colocar qualquer aroma, vai na loja, vê todos os óleos essenciais que eles têm e você cheira cada um deles. Porque aí você tem a sua preferência. Então você vai deixar perfumado o seu ambiente de acordo com o que você é bom para você, o que você sente bem. Ok? O aroma que você escolher,
você tem que usar em pequenas doses e repetir muitas vezes por dia. Ok? No nosso nariz, por que você tem que fazer isso? Porque no nosso nariz ele tem uma enzima que faz enfraquecer os aromas depois de um curto período. Por isso que você precisa sentir o cheiro várias vezes. E a melhor maneira de usar o aroma é você tem que aspirá-lo. Tá? Mantenha o frasco no seu lado, você vai pegando essa bombinha e jogando no ambiente. Quando você fica falando muito tempo no telefone ou escrevendo, dê uma cheirada nesse aroma. Para quê? Para levantar o astral. Tá? Porque aí você começa a modificar o seu comportamento. Então ele ajuda a um up, a dar uma levantada em você. Ok? O contato direto com o aroma é o que dá melhor resultado para você estimular a ação, você fazer as coisas que precisa. O ambiente físico, ele também ajuda, né? Quando você borrifa nesse ambiente, ajuda nessa depressão, ajuda a tirar a tristeza. Por isso que você tem que utilizar alguns aromas que façam todas essas mudanças. Aquele ylang-ylang também, tá? Eles são alguns cheiros, né? Que acabam levantando o teu astral. Ambientes muito ruins, muito fechados, escuros, você tem que usar as coisas mais yang, mais alto astral. Ok? Certo? Eu vou dar meus contatos novamente para vocês, que eu vou falar da agenda. De segundas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h. Estou em Santa Amaro, na Rua Barão de Cotegipe 78. Quartas e quintas-feiras, nas Perdizes e também na Vila Mariana. Marque os seus horários, tanto comigo, no telefone 971869710. Você marca os seus horários, tanto para Santa Amaro como aqui para as Perdizes e Vila Mariana. Você também pode passar no espaço direto, no espaço holístico Sarat. O espaço holístico Sarat tem 2 fanpages, onde você pode ver o que nós vamos fazer. Vamos começar a nossa agenda de atividades para esse local. O que eu posso falar para vocês é que logo em fevereiro nós estaremos fazendo um ritual cigano. Tá? Dia 25 de fevereiro é como se fosse uma inauguração da energia cigana neste novo espaço, nesta nova parceria. É das 19h30 às 20h30, dependendo, pode chegar até às 21h. O valor é R$ 35,00, é marcado. Você tem que marcar a sua presença, você tem que confirmar a sua presença através do pagamento. Porque nós temos, o local não é tão grande, então nós vamos ter vagas limitadas. Você quer saber, manda um e-mail para a gente, entra na fanpage e vai se informando de tudo que temos lá, ok? Agora, dia 17... nós teremos a bênção dos animais em Santa Amaro. Eu não vi a hora já quase um mês que foi da última bênção. E você leve o seu animal. Você pode levar. Se você não puder levar, você. Faz a ficha do seu animal e passa ele à distância. Ok? Leve uma garrafinha de água. Se você não puder levar também, pode deixar que eu sempre tenho água para vender ali no local. Então, você pode fazer
tudo que você quiser fazer para ajudar o seu animal. Você tem que querer. Se você tem um animal, você tem responsabilidades. Então, cuide do seu animal energeticamente. Certo? E você vai estar ganhando muitas coisas. Você vai estar ganhando muitos pontos espiritualmente. Fora isso, você tem que amar. Quando você ama seu animal, você faz tudo por ele. É que nem os nossos filhos, né? É que nem as crianças. Você, pelos seus filhos, você faz tudo. Então, pelo seu animal, você também tem que fazer. E eu vejo tanta atrocidade de pessoas abandonando esses seres que não pediram para estar com essas famílias. E simplesmente as pessoas acabam abandonando. Porque não querem cuidar, porque não dá de comida, por uma série de coisas. Então, faça a sua parte, tá? Leve o seu animal na bênção dos animais. Ok? Aos sábados, agora em janeiro, eu estou no Sesc Pompeia, das 9h30 às 11 horas. E lá eu estou sou a facilitadora da meditação passiva. Nós fizemos sábado passado a meditação passiva, elemento ar. Neste próximo sábado, nós vamos fazer a meditação ativa, elemento água. Se você quer limpar o seu emocional, se você quiser trabalhar o emocional, venha na meditação, é no Sesc Pompeia, na Rua Clélia 93. É lá atrás, no prédio esportivo, no 10º andar. Ok? Eu estarei lá esperando por vocês. É uma meditação com sons e imagens. E, lógico, visualizações. E você sai de lá renovado, você sai de lá uma outra pessoa. Veja na minha fanpage, veja na minha fanpage que é Scaringe Assessorias. Você vai ver lá que eu estou no Sesc Pompeia. Você pode pôr no Google que com certeza você também vai achar. Sesc Pompeia, meditação passiva, Silvia Caringe, você vai me achar lá. Certo? Vou dar nossos contatos, alquimia.radioweb@gmail.com. Nós temos Skype da Rádio Alquimia. Temos a fanpage, temos também o grupo da Rádio Alquimia. Você também pode fazer perguntas, depoimentos, pedir as informações nos eventos profissionais 2010@gmail.com. Pelo celular 011 97186 9710. Nós vamos ter várias atividades diferentes no Espaço Holístico Sarat, que é o Instituto Sarat também. Na parte holística, nós vamos ter dia 7 de março, uma feira holística. Eu chamo que é feira, é um congresso sobre qualidade de vida. Teremos várias palestras sobre a qualidade de vida e também expositores e místicos. Teremos provavelmente 2 místicos e alguns expositores. Se você quiser um almoço legalzinho, você também poderá consumir lá, porque eu estarei colocando uma pessoa também para isso. Então, faça de você uma outra pessoa nesse 2015. Então, dia 7, este congresso vai ser das 14 até as 22 horas. Vai lá, você vai encontrar, vai se divertir. É um local agradável, é muito gostoso, é muito natural. E vai ter as palestras também para qualidade de vida. Vamos ter palestras de Feng Shui, vamos ter palestras voltadas à parte cabalística, palestras de numerologia mais voltado à qualidade de vida, autoconhecimento. Teremos também algumas palestras a nível psicoterapia, várias palestras de vários temas.
Teremos no total 8 palestrantes que serão convidadas, já estão sendo convidados. Conto com a sua presença. A entrada é 1 quilo de alimento, porque a gente vai ajudar a ONG, que também faz parte deste espaço, desse Instituto Sarat. Ok? Você vai estar ajudando. E tudo que for arrecadado lá com os expositores, eles vão dar uma parte também para que seja encaminhado para essa instituição. Então vale a pena você conhecer os nossos profissionais, as pessoas que estão lá em atendimento. Vale muito a pena. Ok? E lembrem-se os nossos contatos, os nossos telefones. Se você quiser fazer uma consultoria de Feng Shui, ainda dá tempo de você fazer essa consultoria. Ainda dá tempo para você mudar algumas coisas nos ambientes da sua casa. Entra no meu site, lá você vai ver. O que eu tenho de novo no site é a loja virtual. E também eu tenho alguns questionários onde você vai estar pedindo um orçamento. Meu site é www.silvia.caringe G de gato.com.br. Nesse site você vai ver quem eu sou e logo estarei colocando também quais os outros tipos de atendimentos que eu também faço. Se você pode perguntar, tem o contato lá também. Você também pode entrar, se você não estiver me ouvindo pelo site da rádio, você vai ver que a rádio também tem uma loja virtual e você tem o contato ali. Manda as suas perguntas, manda o seu contato, indique pessoas no contato que cada vez que você indicar, se 2 pessoas que você indicou fizerem o cadastro com a gente, contato, você vai ganhar um brinde, ok? Então, ouça nossa programação, teremos mais programas esse ano, convidamos algumas pessoas para falar de diversos assuntos, tem alguns programas sendo repetidos na madrugada, e eu estarei com vocês amanhã. Provavelmente pode ser que eu ponha uma gravação de algum programa, porque tem um curso à noite, é um curso de tarô, e o que está no fim. Então, ouçam, teremos várias informações. Eu quero que você participe da nossa família e esteja sempre com a gente. Faça as suas perguntas, eu respondo perguntas no ar. Por isso, dos canais, tanto da fanpage, tanto do e-mail, você pode fazer as perguntas que eu respondo através do pêndulo, das pranchas multidimensionais e através das cartas. Venha fazer os seus atendimentos, leitura de carta, direcionamento com as cartas, energização através de Reiki e vários outros instrumentos. Venha cuidar de você, comece a cuidar de você. Você se deixou tanto de lado o ano que passou, que você agora tem uma série de coisas que você precisa estar cuidando de você, mudando a sua vibração, fazendo com que você se sinta melhor, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa mais importante. Você sendo a pessoa mais importante da sua vida. Ok? Então, eu espero vocês amanhã, semana que vem, sempre às quartas e quintas-feiras, eu estou online com vocês. Falando sobre Feng Shui, hoje foi Feng Shui para todos, dando algumas dicas, falando de como você estimular, mudar os seus ambientes. Semana que vem, a gente pode falar o que você pode fazer nos seus ambientes
para diminuir o estresse. E aí eu vou sugerir algumas curas também através disso. Ok? Então, eu espero que vocês tenham uma boa noite e até amanhã. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi.